Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadvaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Vihina Yaparada Lakshaya Kshiptasta Kamali Taranga Madhe Kripamaitam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanara Vindam Vinde Namaste Charanara Vindam Vinde Namaste Charanara Vindam Bhajami Radham Aravinda Netam Smarami Radham Madhurasmitasam Vadami Radham Karuna Bharadam Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shirade Dandavad Pranam. Então, estamos propondo uma alteração no programa para homenagear um grande Gaura Bhakta, Gaura Priyajana, um verdadeiro Gaura Priyajana, um companheiro muito íntimo e muito querido de Gauranga Mahaprabhu, que partiu desse mundo em 1996, realizando uma lila muito doce e muito íntima, deixando para nós esse exemplo do que é realmente ser Prapanam, uma alma rendida aos pés de lótus de Guru Krishna. Então, a primeira parte dessa próxima semana toda de estudo vai ser brindada por esse livro que tem, coincidentemente, a mesma capa dos Diálogos Iluminados número 3 em português, mas que se chama Trinada Piso Nityana. É um livro lindíssimo, tem uma foto bem fofinha de Srila Gaura Govinda Maharaj atrás, aquele seu olhar de soslaio, muito lindo. E eu vou começar a ler da introdução. O nome do livro é Trinada Piso Nityana, que tem tudo a ver com o nosso estudo, o nosso mergulho no significado transcendental do Shri Shikshastaka de Gauranga Mahaprabhu. Porque Trinada Piso Nityana é o terceiro verso dos 8 versos do Shikshastaka, né? E a introdução tem um título significativo, muito expressivo: a ordem de Radharani, a ordem de Srimati Radhika. Então, qual será a relação entre o verso Trinada Piso Nityana e a ordem de Srimati Radhika nessa introdução do belíssimo livro de Srila Gaura Govinda Maharaj? Ele tem uma obra lindíssima e, pela misericórdia dele mesmo, em breve vai sair um livro dele chamado Shulanama Bhajan, que vai encantar os corações e as mentes de todos os Vaishnavas e Vaishnavis brasileiros, e com certeza vai deixar o coração de Srila Gurudeva, de todos os Gurudevas, muito feliz. Porque quando um Vaishnava puro vê a obra de outro Vaishnava puro, vê a luz, vê o prelo, então ele sente que a missão de Mahaprabhu está dando mais um passo na direção do êxito que já está profetizado, né? Então, vamos começar a ver aqui o que Srila Gaura Govinda Maharaj fala. Sakala Sannyasi Muni Kono Nimantrana Tumi Adiyasha Purna Hoya Moramana. Então ele está citando um verso de Chaitanya Charitamrita. Meu querido Senhor, eu convidei todos os sannyasis de Benares à minha casa. Meus desejos serão satisfeitos se você também aceitar o meu convite. Então esse é um Brahmana, uma personalidade muito famosa na lila de Mahaprabhu, quando ele está em Benares, né, o Brahmana de Maharashtra, né, uma personalidade muito importante. Ele tem um papel muito interessante nessa lila de Mahaprabhu em Benares, que claro que Srila Gaura Govinda Maharaj vai explicar melhor do que ninguém. Esse Brahmana sabia que Chaitanya Mahaprabhu era o único sannyasi Vaishnava em Benares naquela época, e todos os demais eram sannyasis Mayavadas. É dever de um grihasta, às vezes, convidar os sannyasis para se alimentar em sua casa.
Grihastha Dharma, né? Manutenção da sociedade védica. São 3 ordens renunciadas, Brahmacharya, Vanaprastha e Sannyas, e uma ordem, que é uma ordem muito importante, que é a fase de vida dos Grihasthas. Que os Grihasthas são os mantenedores de todo o sistema do ponto de vista prático, para que a sociedade dos Vaishnavas continue sendo uma oportunidade de pregação, de crescimento, né, de conversão de outras pessoas em devotos. Então, às vezes, eles convidam os sannyasis. Então, este Grihastha Brahmana queria convidar todos os sannyasis à sua casa, mas também sabia que seria difícil demais induzir o Sr. Chaitanya Mahaprabhu a aceitar semelhante convite, porque os sannyasis marvadis estariam presentes. Por isso, ele caiu aos pés de Mahaprabhu e fervorosamente lhe fez esse apelo que tivesse compaixão e aceitasse o seu pedido. Deste modo, ele humildemente submeteu o seu desejo. Nayaha sannyasi gusti ihayami jani mori anugraha kora nimantrana mani. Meu querido senhor, eu sei que você nunca se mistura com outros sannyasis, mas por favor tenha misericórdia de mim e aceite meu convite. Inclusive, essa insistência desse Brahmana deixou Tapana Mishra e Chandrasekhar, 2 Vaishnavas, discípulos de Mahaprabhu, seguidores de Mahaprabhu, que moravam em Kashi, em Benares. Eles ficaram com a sica em pé, porque eles não queriam, eles não conseguiam entender como Mahaprabhu vai aceitar o convite desse Brahmana e se imiscuir com todos esses Mayavadis. Mahaprabhu nunca fez isso. Isso não é exemplo que ele possa dar para a gente, né? E daqui a pouco Sri Govinda Maharaj vai falar sobre isso. Um acharya, ou grande personalidade da escola Vaishnava, ele é muito estrito quanto aos seus princípios. Mas embora ele seja duro como um raio, às vezes ele é macio como uma rosa. Jai Acharya Thakur ki Jai, Shri Acharya Thakur Govinda Maharaj ki Jai. Ele era justamente assim. Ele está falando de si mesmo, né? Ele podia ser muito duro com um discípulo que não estava seguindo as suas ordens, que não estava levando a sério o seu sadhana bhajan, mas ele era tão macio como a rosa mais aromática e mais assim, de pétalas mais bem aveludadas, se é que a gente pode falar assim, das pétalas da rosa, né? Ele era tão assim íntimo dos seus discípulos, ele era tão profundamente envolvido com seus discípulos, que o dia que ele partiu desse mundo, os seus discípulos desabaram, muitos deles querendo abandonar esse mundo. Ninguém conseguindo imaginar viver mais um segundo sem a presença do seu Acharya Thakur Srila Govinda Maharaj. Deste modo, na verdade, o Vaishnava é independente. Ele segue as regras e restrições bem rigidamente, mas às vezes ele dá uma afrouxadinha nessa filosofia, nessa política de ser tão rígido. Todos sabiam que Mahaprabhu nunca se misturava com sannyasis mayavadis. Contudo, ele aqueceu ao pedido do Brahmana, como está afirmado nesse verso agora. Prabhuhasi nimantrana koila angikara sannyasiri kripalogi ebhangi tanhara. O Sr. Chaitanya, Prabhuhasi, ele deu um hasi, um sorriso, e aceitou o convite do Brahmana. Ele fez esse gesto para mostrar sua misericórdia aos sannyasis mayavadis. Então ele tomou essa atitude, né? Ele ia demonstrar sua misericórdia infinita para com os sannyasis mayavadis, que é uma passagem da Lila de Mahaprabhu muito importante, né? Muitíssimo importante. Aí Srila Govinda Maharaj continua. Tapan Mishra e Chandrasekhar apelaram aos pés de lótus do Sr. Chaitanya, porque eles estavam muito pesarosos com as críticas que os sannyasis de Benares andavam fazendo de Mahaprabhu. Chaitanya Prabhu, ele esboçou um sorriso. No entanto, ele queria satisfazer os desejos de seus devotos, e veio essa oportunidade quando o Brahmana lhe pediu para aceitar
aquele convite e estar presente em meio aos outros sannyasas. Esta coincidência só foi possibilitada pela onisciência, onipotência do Senhor. Né? Krishna, né? Ele, Mahaprabhu e Krishna, eles são Swayam Bhagavan. Então, onde quer que eles estejam realizando sua lila, eles estão cumprindo vários propósitos e satisfazendo o desejo de todos os seres vivos ao mesmo tempo. Isso é uma característica de Swayam Bhagavan. Então, Mahaprabhu promoveu essa coincidência de maneira que o coração dos seus seguidores queridos ficasse amenizado, não tivesse mais esse pesar e não precisasse se expor a ouvir ofensas aos pés de lótus de Mahaprabhu, né? E de maneira que também aquele Brahmana ficasse satisfeito, cumprisse com o seu Dharma de receber o sannyasa em casa, né? Ataeva amiyage dilum sabakari yahantahan prema pala deha yaritari ekala malakara amikata pala kaba nadiyava e pala araki kariba. Isso aqui é Mahaprabhu falando. Ataeva ami agya dilum sabakari yahantahan prema pala deha yaritari ekala malakara amikata pala kaba nadiyavae pala araki kariba. Ele se chama de Malakara, o jardineiro. Portanto, diz Mahaprabhu nesses dois versos, eu ordeno que todos os seres humanos neste universo aceitem o movimento da consciência de Krishna e o distribuam em todos os cantos. Então essa é uma ordem de Mahaprabhu no seu êxtase de Karuna, né? Movido por sua Karuna Shakti, esse êxtase de dar a sua misericórdia irrestritamente. Ele dá essa ordem para que todos os manushas, todos os seres humanos em todo o universo aceitem a consciência de Krishna e distribuam essa consciência de Krishna em toda parte. Eu sou o único jardineiro. Se eu não distribuir esses frutos, esse prema fala que ele menciona aqui, o que eu vou fazer com eles? Quantos frutos poderei comer sozinho? Né? Então isso é consciência de Krishna. Você está recebendo um presente inigualável. No Ocidente tudo começa numa lojinha chamada Presente Inigualável, onde Prabhupada começa a sua missão. Presentes inigualáveis. Então, Mahaprabhu e seus seguidores eternos, seus Nityasiddha Parikaras, como Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rashak Sridhar Goswami Maharaj, Srila Govinda Maharaj, né? Eles são aqueles que ajudam esse Malakara, esse jardineiro transcendental, a distribuir esse prema phala, esses frutos doces do jardim de Mahaprabhu, né? Porque senão como é que ele vai comer sozinho? Ele vai ser feliz sozinho, né? Ele vai ser feliz como um jardineiro. Para que ele faz o jardim afinal, né? Para que ele colhe todas essas flores tão lindas, que são os seres vivos que aceitam a consciência de Krishna, né? Para quê? Ataeva Saba Pala Deha Yaritari Kaiya Hauki Loka Ajara Amari. Distribuam esse movimento da consciência de Krishna no mundo inteiro. Deixem que as pessoas comam esses frutos e finalmente se libertem da velhice e da doença. Uau! Esse é Mahaprabhu. Ataeva Savapala Deha Yaritari Kaiya Hauki Loka Ajara Amari. Chega de Jara, chega de velhice, e Amari, chega de doença, né? Se você provar o fruto do amor divino que está sendo distribuído por Mahaprabhu e seus companheiros eternos. Eideka Chaitanyera Kripa Mahabhal Tara Anusandana Vina Kara Yasapala. Quão poderosa é a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mesmo sem indagar a respeito do rei, o Senhor fez com que tudo ficasse exitoso, tudo fosse exitoso. Então aqui a Srila Govinda Maharaj vai explicar, deixa eu ver aqui se ele vai explicar.
por que ele está falando do rei, né? Qual é o contexto? Mesmo sem indagar a respeito do rei, o Senhor fez com que tudo se tornasse exitoso. Vamos ver se a gente entende. Será que esse é Prataparudra Maharaj? Vamos ver aqui. Não é citado o rei, mas possivelmente essa história do Maharaj Prataparudra, que quer muito ter a sanga de Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu fala assim, não quero saber de Vishais. Reis são Vishais. Eles sempre estão lidando com muitas rainhas, muita opulência. O ambiente onde eles vivem, as coisas que eles gostam de fazer, tudo isso é Vishaya, tudo isso é desfrute material. E eu sou um sannyasi, não posso me envolver com esses Vishayas, né? Mas aí, Swarupa Damodar falou para Prataparudra Maharaj para ele ter paciência, que ia chegar um momento oportuno, e nesse momento oportuno ele ia poder receber a misericórdia de Mahaprabhu, e Mahaprabhu nem ia perceber. E ele falou assim ainda para esse rei, Prataparudra, falou assim, e você preste atenção, porque o seu filho, na época adolescente, ele todo dia vem ter darshan de Mahaprabhu, e Mahaprabhu fala para ele vir ter darshan dele quantas vezes quiser, o príncipe. Então você se considere já afortunado, porque metade de você, representada pelo seu filho, já está recebendo Gaura Kripa, a misericórdia de Mahaprabhu, né? Então assim, estamos lendo esse livro super mágico deste maior de todos os maiores Acharyas Vaishnavas, né? Como Srila Prabhupada gostava de fazer, ele toda vez que ele falava de um Vaishnava, ele falava, este é o maior dos Vaishnavas, né? Ele estava traduzindo, comentando os diferentes passagens do Srimad Bhagavatam, e ele sempre falava isso. Prada Maharaj é o maior dos Vaishnavas, Dhruva Maharaj é o maior dos Vaishnavas, Chita Ketu Maharaj é o maior dos Vaishnavas. Assim ele ia falando que todo mundo é o maior dos Vaishnavas. Assim Srila Gogovina Maharaj também é o maior dos Vaishnavas. Porque ele é um, em primeiro lugar, porque ele é um Vaishnava Sevaka, um servo perfeito dos grandes Vaishnavas, né? Começando pelo seu Gurudeva, seu Diksha Guru, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e seu Shiksha Guru, cujo nome eu sempre me esqueço, mas a Preminha deve saber, porque Shripad Shuddhaveti Maharaj sempre fala desse Shiksha Guru incrível. Se lembra? Que uma vez Shripad Shuddhaveti Maharaj estava dando um kata, e ele falou desse momento que ele estava lá recebendo o Shiksha de Srila Gogovina Maharaj. Srila Gogovina Maharaj estava no seu kutir, e de repente aparece esse senhor alto, cabelo grisalho, com uma roupa branca bem simples. E esse senhor alto se aproximou de Shripad Shuddhaveti Maharaj e deu um apertão de abraço, assim, um abraço. Nunca viu esse passatempo? Era um senhorzinho bem fraquinho. Não era grandão? Não conseguia nem andar direito. Ah, então desculpa, tá vendo a minha imaginação fértil. Ele era fraquinho, desculpa. Desconto, aí dá um desconto. Mas ele deu um apertão assim em Shripad Shuddhaveti Maharaj e ficou acariciando a cabeça dele, e Maharaj começou a sentir uma série de coisas, né? Pelo bhava que estava vindo desse Vaishnava puro. Esse é o Shiksha Guru de Srila Govinda Maharaj. E logo em seguida Srila Govinda Maharaj saiu, eles ficavam se abraçando e choravam, né? Não foi assim? Mais ou menos? Não choravam? Não se abraçavam? Na verdade, quando ele perguntou quem é. Espera um minuto, por favor. Aí falaram, Falaram o nome. tal e tal Maharaj. Aí ele falou assim, e aí viu todo mundo prestando reverência pra ele. Aham. Aí ele prestou reverência também. Daí ele ficou encostado no pilar, assim. E aí esse Maharaj chegou e perguntou pra ele se ele falava língua. Pra Shuddhaveti Maharaj. É. Aham. Ele falou muito pouco. Aham. Aí esse Maharaj abraçou ele. Uhum. No instante que ele abraçou ele, tipo, ele derreteu. Literalmente E aí derreteu. depois ele ficou chorando e tremendo. E ele cantou Hare Krishna assim, espontaneamente. Aí depois ele viu esse Maharaj abraçando o Gurudeva Maharaj como se fosse uma criança, assim, e batendo na cabeça dele. E ele foi impressionado. Olha que lindo, né? Muito lindão. Eu fiquei com essa impressão, quando eu vi Maharaj, que ele era alto, porque ele, quando ele descreve o abraço que ele dá em Srila Govinda Maharaj, é como se ele estivesse com a cabecinha de Srila Govinda Maharaj assim no peito. Mas enfim.
normal. Isso foi logo depois do aparecimento de Nityananda no Prabhu. E aí Olha. quando o Maharaj, Shuddhadev Maharaj foi perguntar para Guru Maharaj quem era, Aham. aí ele falou assim, esse é tal e tal Maharaj, ele tá sempre bravo, ele nunca desce. Uau. Ontem a gente chamou pela misericórdia de Nityananda no Prabhu. Nityananda Prabhu. Tá aqui. Jai Shila Gaura Govinda Maharaj que joy. A misericórdia vem com uma pessoa. Veio com uma pessoa. Então agora nós vamos passar. Você queria falar, Madame Gopal Prabhu? Não, eu queria saber o nome desse Vaishnava aqui, da história, mas... Nós vamos descobrir. Só assistindo o vídeo no YouTube. Ou pergunta para o Maharaj no Facebook. Pode ser. Eu acho o vídeo no YouTube. Ah, você acha um vídeo no YouTube, tá bom. Então agora nós vamos passar para a segunda fase do estudo de hoje. Hoje é um dia bem Goura, porque nós vamos... É um dia dedicado ao Shishi Shastaka, pelo desejo e a ordem do sadhu e do Guru. É o que Gurudeva sempre pede para nós focalizarmos 4 textos sagrados. Upadeshamrita, Manashiksha, Shishi Shastaka, Jaiva Dharma. E como ainda tem um 5º dia na semana útil, nós fazemos Gita. Então agora nós vamos... Eu vou começar hoje, vamos começar o nosso estudo hoje. Vamos fazer uma campanha de aprender todos os versos do Shastaka, para todo mundo saber de cor, porque esses versos são a essência de todos os ensinamentos de Gauranga Mahaprabhu. Então nós vamos ler os versinhos. E para cada versinho, no livro que Srila Gurudeva disponibilizou, com o comentário de Srila Bhaktivinoda Thakur, né? E também o comentário de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, né? São 3 comentários: Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, e no fim de cada verso os comentários do próprio Srila Gurudeva. Ele coloca uma frase para cada verso que fala, vamos dizer assim, da sua função transcendental. Então vamos começar. Peraí que eu anotei aqui. Vocês podem abrir um livro de canção, página 2. Não, é no livro. O livro de canção é na parte final do livro de canção, mas eu não estou localizando ali. Então vamos lá. No livro brasileiro, 216? Mas tem aqui também, porque aqui tem a pergunta. Que cada versinho tem uma pergunta, você deve se lembrar, né? Então vamos lá. Então qual é a ideia? Nós vamos cantar. Opa! Vamos cantar o versinho, para daqui a pouco tempo todos nós sabermos de cor a Shiksha de Mahaprabhu. Então vamos lá. O primeiro verso. Qual é a pergunta do primeiro verso? A pergunta do primeiro verso é: qual é a forma mais excelente, ou qual é a forma excelentíssima de sadhana? Verso primeiro. Então agora vamos recitar o verso. Cheto darpana majanam bhava mahadavagni nivarpanam sheya kairava chandrika vitaranam vijavadu jivanam anandam buddhivardhanam patipadam punamita swadanam sarvatma snapanam param vijayate Shri Krishna sankirtanam. Então esse é o verso. Vamos passar para o verso 2. Vocês estão conseguindo recitar junto? Posso ir mais devagar. Importante recitar juntos, hein?
Totalmente, estamos aqui juntos. Tá bom. Então, verso 2, qual é a pergunta que não quer calar do verso 2? Por que que o santo nome é tão acessível? Então, a primeira pergunta é: qual é a forma excelentíssima de sadhana? E o segundo, por que que o santo nome é tão acessível? Nam namakari bahuda nijasava shaktis tatar niyamitak smarane nakalam etadishi tavakipa bhagavan mamapi dudaivam ihajani naruraga. Então aqui Mahaprabhu vai explicar por que que o santo nome é tão acessível. Agora vamos para o terceiro verso, que acho que ninguém ouviu falar antes. Um verso raríssimo de ser... Acho que Gurudeva, ele recita esse verso no livro Harmonia umas 15 vezes. Mas é um verso muito raro. E a pergunta por trás desse verso é: qual é o processo de se cantar o santo nome? Né? Então, a primeira pergunta é: qual é a forma excelentíssima de sadhana? A segunda pergunta é: por que que esse santo nome é tão acessível? E agora, a terceira pergunta é: qual é o processo para se cantar o santo nome? E o verso é, vamos lá todo mundo: Trinadapi sunityana tarurapi sahishnuna amanina manadana kirtaniya sadahari. Agora vamos ao quarto verso. Quarto verso. A pergunta é: qual é o desejo do sadhaka? Um verso importantíssimo. Qual é o desejo do sadhaka? O Mahaprabhu está revelando para você qual é o seu desejo. Ou se não é o seu desejo, qual deve ser o seu desejo, né? Qual o desejo do sadhaka? Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadisha kamae mama janmani janmanishvare bhavata bhakti rahaitu kitvae. Agora vamos à quinta pergunta, ao quinto verso. Só um momentinho. Muito importante esse verso, porque aqui Mahaprabhu vai responder uma pergunta que todo mundo quer saber: qual é a forma intrínseca do sadhaka? Muito forte, né? Qual é a forma intrínseca do sadhaka? E aí Mahaprabhu diz assim: Ainanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam muda kripaya tavapada pankaja stitaduri sadrisham vichintaya. Então não percam a tradução desses versos e o estudo desses versos nos próximos dias. Nos próximos 30 dias, talvez, ou mais. Que é só uma vez por semana, bem mais do que 30 dias. Então vamos ao outro verso, que é o verso sexto. O verso sexto é: pergunta: quais são os sintomas externos da perfeição? E Mahaprabhu vai descrever os sintomas externos da perfeição. Se você alcançou a perfeição no seu íntimo, como é que você exterioriza essa perfeição e quais são esses sintomas? Nayanam gavada shudharaya vadanam gadgadarudhaya gira pulakai nichitam vapukada tavanam agrahane bhavishyati. Verso sétimo. Verso sétimo. Está no 6 ainda, peraí. Que eu calculei mal o sétimo. Agora na página 100 aqui desse livro. Prabhuji? Oi. Essas perguntas o senhor está tirando deste livro de Gaur Govinda Maharaj? Não, agora nós já estamos no livro que Srila Gurudeva traduziu para o inglês, ou incumbiu seus discípulos de traduzir para o inglês,
que se chama Shikshastaka. Ah, sim, mas o senhor está lendo em inglês, né? É que a gente não tem aqui a cópia em português e também não tem a cópia física em português. Então estou lendo aqui no PDF, download do site de Gurdeva. Então, para cada verso dos 8 versos, existe essa pergunta que dá o gist. O que é gist? A essência do verso. Então, nesse verso 7º, a pergunta que indica a essência dele mesmo é: quais são os sintomas internos da perfeição? No verso anterior, Mahaprabhu revela por que sintomas você pode ver que o sadhaka alcançou a perfeição, que sintomas no corpo dele. E agora aqui, quais são os sintomas internos? E aí Mahaprabhu diz: Yuga itam nimeshana chakshusha pravisha itam shunya itam jagat sarvam govinda virahena me. Então esse é o 7º verso. E finalmente o verso máximo, que no caso não é uma pergunta, é uma pequena frase afirmativa, super afirmativa, que se chama estabilidade na perfeição. E aí esse verso é Mahaprabhu mergulhado no humor de Srimati Radhika. Ele fala: Ashli Shava Padaratam Pinastumam Adashanam Mamahatam Karotuva Yata Tatava Vidardatu Lampato Matprana Natastu Saiva Naparaha. Então nós vamos, a partir dos próximos estudos do Shikshastra, nós vamos recitar mais com mais, assim no comecinho, um depois do outro, para depois irmos ao estudo propriamente dito. Então, peraí, deixa eu ver onde nós estávamos. Ter a cópia física é bem mais legal, né? A gente estava na introdução ainda, né? Você lembra, Prabhu? Totalmente. Na introdução, né? Você se lembra de que parte da introdução? Não, aí eu não sei. A gente aqui fica muito de fora, né? O senhor que consegue ver mais o Peralta consegue ver. Tem as orações de Chaitanya. Aqui. Não, esse aqui é o Prema Vilas. Bem, acho que eu vou ter que começar a marcar, porque toda hora eu me esqueço, mas enfim. Então vamos ver a introdução de Srila Gurudeva ao Shri Shikshastaka. Também está quase terminando nosso tempo aqui. Shri Chaitanya Mahaprabhu, adornado com o sentimento íntimo e o esplendor do corpo de Srimati Radhika, apareceu neste mundo para saborear os humores de êxtase do amor dela por Shri Krishna. Simultaneamente, ele distribuiu o santo nome de Krishna profusamente para a salvação das caídas almas condicionadas da era de Kali. Mas que santo nome ele distribuiu? É uma pergunta muito importante que o nosso querido Gurudeva está fazendo. O cantar do Mahamantra Hare Krishna já existia antes do aparecimento de Mahaprabhu, do advento de Mahaprabhu. Os princípios do Vaishnavismo estavam consolidados e haviam se espalhado pela Índia por meio de preceptores renomados, tais como Shri Ramanujacharya, Shri Madhvacharya, Shri Nimbaditya, Shri Vishnu Swami e outros. Mas antes do advento de Shri Gauranga, as práticas de Bhakti e mesmo o cantar do Mahamantra eram direcionadas à conquista de as práticas de Bhakti. Olha só, revelação importante de Srila Gurudeva.
Antes do advento de Mahaprabhu, todas as práticas de Bhakti e mesmo o cantar do Mahamantra eram direcionados para a conquista de Vaikuntha. O santo nome pode salvar aquele que o canta, qualquer que seja o seu desejo. Mas a menos que ele seja infundido da mais elevada aspiração, infundido da ou com? Infundido com. A menos que ele seja infundido com a mais elevada aspiração, o pleno potencial do Mahamantra, do Santo Nome, não será percebido. Por isso, Mahaprabhu, a contribuição singular de Mahaprabhu foi que ele revelou os íntimos sentimentos amorosos de Srimati Radhika. E deste modo, inspirou os seres vivos a aspirar pela conquista máxima, que é o serviço amoroso espontâneo a Shri Shri Radha Krishna em Goloka Vrindavan. Isto fica patente nos seguintes versos do Shri Chaitanya Charitamrita, capítulo 4. Não me lembro se esse capítulo é um dos 5 mais importantes. Não me lembro, mas enfim. Mas os versos são lindíssimos, porque aqui Prema Rasa Niryasa Karite Ashadana Raga Marga Bhakti Loki Karite Pracharana Rasika Sheka Krishna Parama Karuna Ei Dui Reto Hoite Ichara Udgama. O desejo de Krishna aparecer neste mundo surgiu ou nasceu de 2 causas principais. Ele queria saborear a essência doce das doçuras líquidas do amor divino, Prema Rasa. E ele queria propagar Bhakti no mundo na plataforma, ele queria propagar no mundo Bhakti na plataforma de atração espontânea, Raga Marga. Por isso, ele é conhecido como Rasika Shekhar, aquele que o mais elevado saboreador das doçuras transcendentais, né, pelo primeiro motivo que o traz aqui, e ele também é conhecido como Paramakaruna, que é aquele que é o mais misericordioso de todos, né? Então, um motivo é saborear a essência doce das doçuras líquidas, né, do amor divino, Prema Bhakti Rasa. Esse é um dos motivos, né? Esse desejo dele ter aparecido nesse mundo. E o outro é ele propagar para o mundo inteiro, propagar Bhakti, Raga Nuga Bhakti, ou Raga Marga, o caminho da atração espontânea por Shri Shri Radha Krishna e por ele próprio. Mas agora nós já encerramos o nosso encontro de hoje. Espero que vocês na próxima semana já saibam todos os versos do Shikshastra de cor, mas se vocês não souberem, não tem problema, nós vamos cantá-los juntos até que vocês o tenham no seu coração. Jai Goranga Mahaprabhu Shikshastra Ki Joy. Vamos fechar agora. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur, Jaya Nitai, Jaya Gaur. Jaya Guru Deva, Jaya Prabhupada, Guru Deva, Jaya Prabhupada, Jaya Guru Deva, Jaya Prabhupada, Guru Deva, Jaya Prabhupada. Patitapam Shri Gurudev ki jai, Patitapam Shri Prabhupada ki jai, Rupananda Guru Varga ki jai, Radha Madhava Jiv ki jai, Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Gora Bhakta Vrinda ki jai. Panchakalpatarubhascha Kripa Sindhubheva Pachitanam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe, Jai Shri